Oi, sereias, tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje eu vou contar sobre o Implanon, porque estou completando 1 ano usando o Implanon e precisamos conversar. Hoje é dia 3 de novembro, eu coloquei o Implanon há exatamente 1 ano, eu coloquei no dia 4 de novembro de 2021 e dentro desse 1 ano eu fui relatando aqui no canal pra vocês de tempos em tempos como que estava sendo essa adaptação. Aí eu ia fazer um vídeo de 6 meses, mas gente, tava sendo tão tumultuado e tava acontecendo tantas coisas que eu fui anotando e chegou agora nesse momento, completando 1 ano, eu preciso conversar com vocês porque muitas coisas aconteceram. Esse processo de adaptação, ele foi um pouco conturbado, mas eu acredito que também fatores externos aqui, né, da convivência no meu dia a dia, eles contribuíram para desorganizar algumas coisas na minha vida em relação ao Implanon. Porque eu coloquei o Implanon por 2 motivos. O primeiro era um método contraceptivo para não engravidar e em segundo, se possível, para que eu não menstruasse mais, porque lá nos vídeos antigos, quando eu coloquei o Implanon, logo que eu coloquei, eu já gravei um vídeo explicando tudo isso. Toda vez que eu menstruava, eu tinha muita cólica, mas era muita cólica que eu não conseguia fazer nada. Nos 2 primeiros dias, assim, eu ia meio que me arrastando e eu só conseguia pensar, Senhor, se eu não precisasse passar por isso, seria maravilhoso. E foi aí que eu decidi colocar o Implanon por esses 2 motivos. Antes de começar a contar pra vocês sobre o agora, inclusive a minha voz, gente, tá assim, porque eu vou chegar lá, vocês vão entender por que que eu tô com essa situação aqui, eu tô acabada. Nem era pra eu estar aqui, era pra eu estar deitada, descansando. Os 2 últimos dias eu passei deitada, trabalhando, mas ali em repouso, porque finalizamos uma edição de Halloween da Fantrip e nessa edição teve um show que eu nunca tinha feito um show na minha vida, foi a primeira experiência, então foi muito puxado, gente. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu em relação ao Implanon, mas deixa eu voltar aqui porque eu quero contar sobre os últimos meses, porque eu andei anotando as situações e toda vez que eu tinha um escape, eu parava e analisava o que estava acontecendo naquele momento. Pra vocês terem ideia, eu fiquei 4 meses sem escape nenhum. Vou contar aqui dos últimos 6 meses, tá? Eu tive 4 meses com ausência de escape e era uma maravilha. Eu sempre comemorava. Eu chegava pro Cris e falava assim, amor, nossa, já faz 2 meses que eu não tive um escape, não menstruei mais, tô normal, tô me sentindo ótima. Aí no outro mês também, quando eu lembrava, eu falava, caraca, olha, já se passaram 3 meses, nem escape eu tive, não sei mais o que é menstruação, mas aí, calma, que chegamos em um momento, e foi um momento onde a gente começou a organizar com intensidade a edição de Halloween, porque eu não ia fazer a edição de Halloween esse ano. O ano já estava todo fechado, estava tudo encaminhado, tudo que a gente precisava fazer na empresa. E aí eu tive uma grande ideia. Do nada, um dia eu falei assim, e se a gente fizesse a edição de Halloween que antes a gente fazia em Orlando? E se a gente fizesse aqui na fronteira? Porque a Tríplice Fronteira é maravilhosa, são 3 países, Brasil, Argentina, Paraguai. E por que não então fazermos uma edição de Halloween pra gente se fantasiar, entrar no clima? E aí pensei junto, e por que não fazermos um show? E assim foi, gente. Eu fechei o show com a Gabi Martins, fizemos lá no Movie Cars e foi muito trabalho. Olha, eu vou falar uma coisa, tiro o chapéu pra quem trabalha com eventos, porque, gente, dá muito trabalho. Eu olhava, e assim, é uma experiência nova, tanto pra mim quanto pro Cris, né? A gente nunca fez um show, então era toda a questão de palco. Todo artista, ele tem a ficha técnica do palco, que você precisa seguir as orientações, porque eles têm a questão dos equipamentos também, questão de fio, microfone, tudo tem que estar de acordo. E também existe uma ficha técnica de camarim, que você precisa preparar esse local para que seja um local de apoio antes do show. Tem também toda a parte de deslocamento, buscar na hora que chega, levar para hospedagem, organizar refeição, organizar transporte até a festa. Para vocês terem noção, a Gabi Martins, ela foi pro show de Halloween, ela foi de limousine. Gente, olha só, foi uma experiência incrível. E diante de tudo isso, eu já vinha, né, com uma grande sobrecarga de trabalho nos 2 últimos meses. Eu falo que eu acho que foram os 2 meses mais intensos da minha vida, assim, porque apesar da gente ter muita experiência com isso, né, já a Fantrip, ela existe
desde 2015, então são 7 anos de experiência, mas como era uma coisa nova e uma coisa muito grande, né, fora do que a gente estava acostumado a fazer, que é um show, então, assim, foi uma sobrecarga muito grande de trabalho. E como que o meu organismo reagiu diante de tudo isso? 2 meses atrás, eu comecei a ter escapes consecutivos. Por exemplo, assim, eu passava uma situação de estresse, de nervosismo, não que eu estivesse brava, mas uma situação que eu ficava tensa, alguma coisa ali da organização de tudo isso que eu falei, porque assim, não era só o show, gente. Nós ainda tínhamos, além da equipe, 12 influenciadoras aqui em Foz do Iguaçu, que elas vieram, cada uma da sua cidade, então nós fizemos todo um roteiro, fomos na Argentina, no Paraguai, visitamos os principais atrativos aqui de Foz do Iguaçu, então eu tive que organizar tudo isso também, hospedagem, transporte, as emissões das passagens aéreas, depois organizar o embarque desse pessoal, fazer todo o roteiro aqui, daí a gente foi pro show, aí na hora de ir embora tem que organizar todo mundo pra ir embora, fazer fechamento do hotel, tô até meio sem voz, até meio rouca, porque no show também a gente se divertiu muito e foi tensão do começo ao fim, porque desde que a gente começou a organizar, a gente já sabia que o show seria em um local aberto, então assim, era todo dia olhando a previsão do tempo pra ver se não ia chover, e vocês não acreditam o que aconteceu no dia do show. A gente tava lá no Paraguai, entrando no Paraguai no sábado de manhã, já começou aquelas nuvens de chuva ali, o tempo fechou e caiu água, caiu muita água, gente. Enquanto a gente tava lá no Paraguai fazendo o roteiro com a Gabi, a gente foi com as meninas na sexta e depois a Gabi chegou na sexta-feira à noite e a gente foi no sábado de manhã pro Paraguai. Eu só rezava, eu falava assim, Jesus amado, essa chuva, eu acho que, né, não pode durar até de noite, porque agora são 10 da manhã, então ficamos naquela tensão ali. E aí, vocês não sabem o que aconteceu. Enquanto a gente tava no Paraguai, os músicos tentaram pousar 11 horas da manhã no aeroporto em Foz do Iguaçu e começou um temporal, o avião teve que arremeter, aí ele tentou pousar em Curitiba, não conseguiu pousar também, ele conseguiu pousar lá em Londrina, porque ele não tinha combustível suficiente, não ia conseguir ficar sobrevoando para esperar essa tempestade acalmar para que ele pudesse pousar. Então ele foi para Londrina e aí eu tô lá no Shopping China com aquela tensão de chuva, meu Deus, será que vai chover? Na hora do show, recebo a ligação do Vinão, Nath, que o Vinão é um dos músicos da Gabi. Ele falou, Nath, a gente pousou aqui em Londrina e estamos vendo como vamos para Foz do Iguaçu. Gente, vocês não fazem ideia a situação que eu fiquei. Ali naquele momento, a minha menstruação desceu. Fez assim, ó. Eu senti ela descer, eu falei, só um minutinho. E eu já estava precavida. Por quê? Uma semana, acho que 1 ou 2 semanas antes desse Halloween, não me lembro mais, porque agora já tô até perdida nas datas. Eu lembro que eu passei por uma situação onde eu tava com um escape, tava rolando escape ali, eu ficava nervosa, eu ficava ansiosa, muito assim, eu tinha um escape. E aí quando eu acalmava, o escape ele cessava. Só que uns 10 dias antes do evento, eu passei por uma situação que eu tava sentada no sofá e eu recebi uma notícia que me deixou muito nervosa na hora, porque uma das participantes dessa viagem, ela teve um problema de saúde e ela precisou fazer uma cirurgia de emergência. E eu fiquei tão... A hora que eu recebi a notícia, eu fiquei tão nervosa, assim, com medo do que algo poderia acontecer com ela, que a minha menstruação desceu de uma vez também. Eu tava sentada no sofá e eu corri pro banheiro, assim, eu falei, meu Deus. Então comecei a prestar muita atenção, que quando a carga de adrenalina baixava em mim, quando eu ficava muito eufórica por, né, determinada situação, a minha menstruação descia. Mas assim, gente, não é descer um pouquinho, não é escape, é menstruação de descer, que você tem que sair correndo, porque senão pode dar ruim. E aí, como eu já tinha passado por isso uns dias antes em casa, meio que eu já tava precavida, tava sempre com protetor diário, porque eu não sabia o que ia acontecer. A cada momento que eu passava por uma euforia ali, de tensão, não de felicidade, eu tô falando euforia de preocupação, de algo dar errado ali, o meu corpo, ele imediatamente reagia e o sangue descia. E assim tem sido até no dia de hoje. A Fan Trip terminou no dia 31 de dezembro, hoje é dia 3 de novembro, e desde aquela descida de menstruação que eu tive ali no Paraguai no sábado, então ó, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, hoje é quinta-feira, fazem 6 dias que eu estou com aquela menstruação de sangue descendo como se fosse o primeiro dia de menstruação. Sabe antes, quando eu falava pra vocês que primeiro e segundo dia eu sentia
sentia muita cólica, eu sangrava muito, eu menstruava uma quantidade muito grande de sangue, isso até me deixava fraca. Então é isso que eu tô tendo agora, mas eu não estou tendo cólica, eu estou tendo um fluxo de sangue muito intenso, já são 6 dias aí, quase uma semana, mas eu não estou tendo cólica. Só que também, quando terminou o Halloween, no dia 31, ali no dia 1º, eu também comecei a tomar remédio, porque fechou minha garganta, o meu corpo inteiro doía, me deu uma congestão aqui, então eu comecei a tomar remedinho pra combater a febre. Então eu acredito que talvez esses medicamentos, eles estejam ajudando a eu não ter cólica. Eu não tenho nenhum tipo de cólica, nenhum tipo de dor, só que eu tô sangrando muito. Então eu vou esperar. Se não passar ali, hoje é quinta, então sexta-feira, ali vou cuidar no final de semana, na segunda-feira eu vou marcar uma consulta e vou sentar e conversar com a minha médica. Mas eu também estou bem ciente que eu preciso me acalmar, agora a situação já passou, foi lindo, deu muito trabalho, foi muita correria, muita tensão. Ai, quando eu lembro, gente, chega a me dar uma palpitação no coração, porque eu andava o dia inteiro de um lado pro outro, atendendo todo mundo, organização, os parceiros, todos os envolvidos. Eu acho que era mais ou menos em torno de 30 pessoas no total. 30 pessoas que eu fiquei ali durante esses dias, mantendo comunicação, organizando tudo. Então assim, chegou no momento que agora eu vou avaliar, que eu tô, né, tranquila, tô relaxada, eu vou avaliar se isso vai passar, se isso vai normalizar, e aí eu venho e conto pra vocês. Então o que eu quero falar aqui é que eu acredito que na minha situação, pelo que eu fui controlando, anotando, verificando ali, o meu sangramento, ele vem muito de acordo com o que eu tô vivendo ali no meu dia a dia, com as situações do meu dia a dia, porque não é possível hoje eu passar por uma situação muito estressante, eu menstruar e aí depois eu acalmo, tudo se acalma, e se eu tô tranquila fica tudo bem, mas se eu volto a passar por uma situação grande de estresse ali depois de 15 dias, a minha menstruação ela desce de novo. Inclusive, eu até fiquei monitorando, eu falei assim, talvez eu vá menstruar novamente daqui 30 dias, mas não, o intervalo ele é de acordo com o estresse que eu tô passando. E por que que eu até demorei um pouco pra vir gravar esse vídeo novamente sobre o Implanon? Pra que eu pudesse ter certeza do que eu estava falando, porque quando essas situações começaram, eu comecei a anotar, eu falei, gente, não é possível, será que é isso? Mas gente, deu muito certo, toda vez que eu passava pela situação ali, eu sangrava e tô sangrando ainda, e agora eu vou esperar, né, tô melhorando, já tô conseguindo falar. Nos últimos 2 dias minha voz não saía. Essa questão do Implanon, tem muitas de vocês também que deixam comentários nos vídeos, tem muita gente que fala assim, às vezes, ai, pra que isso? Mas gente, eu vou falar uma coisa, tudo na vida são escolhas, sabe? Eu fiz a minha escolha, eu nunca vim aqui e falei pra ninguém colocar o Implanon, nunca falei isso, ai, vai lá e coloca. Não, os meus vídeos aqui, eles são contando a minha experiência, tudo que tá acontecendo comigo, porque eu gostei de acompanhar alguns relatos antes de eu colocar, eu fui assistir vídeos, e eu também estava super preparada pro que fosse acontecer, sabe? Eu não tava assim, nossa, vou colocar, não vou mais menstruar, vai ser tudo lindo. Não, eu vi relatos, eu vi as situações que poderiam acontecer, então eu estava preparada. Então eu sempre falo, se você tá pensando em colocar, conversa com o médico, faça todos os exames. Eu fiz tudo, exame de sangue, ultrassom, fiz check-up pra ver como é que eu tava, e tava tudo bem, então eu coloquei. E pra mim, tô falando eu, Nath, se eu tô tranquila, se eu consigo levar uma vida, né, à medida do possível, equilibrada, vai super bem. Agora, se eu tô oscilando, ele oscila junto comigo. Então eu fico pensando também quando eu tomava anticoncepcional, porque isso não acontece com o anticoncepcional. Pelo menos eu nunca tive um escape com o anticoncepcional. Era muito regradinho. Só que também tem um lado que por dentro eu tava passando por muitas emoções, muitas tensões, muitas situações que o anticoncepcional tava segurando tudo ali, né? Então talvez o Implanon ele consiga me dar mais sinais de que, viu, calma aí,
olha pra você, cuida de você, que o negócio tá pegando aqui. E, gente, eu tô numa situação, assim, de captar as coisas boas, sabe? Porque se eu for ficar me apegando, nossa, eu fiquei sangrando, nossa, ficou muito instável, nossa, toda vez que eu fico irritada, nervosa, eu sangro. Não, eu não estou me apegando nessas informações. O que eu tô tentando enxergar é, se isso está acontecendo comigo, é por algum motivo. Então, vamos lá, parar, analisar quais são esses motivos, porque se tá me fazendo isso, eu não posso continuar me fazendo isso, sabe? Como que eu consigo fazer isso? Talvez. Na verdade, eu não sei muito bem, assim, o caminho que eu tô seguindo é de tentar entender as pessoas e as situações, porque às vezes acontece, ó, por exemplo, uma situação do voo, né, dá tudo errado ali, o avião não conseguir pousar, é algo que eu consigo controlar? Eu consigo fazer um avião pousar, gente? No meio de uma tempestade? Eu não consigo. Então, assim, o que eu vou fazer? Claro que eu vou ficar nervosa, mas eu não posso me desesperar como eu me desesperei, porque eu fiquei bem desesperada, tipo, ali na hora. E também uma outra coisa que eu tô aprendendo a lidar, que tá sendo positivo, estou no caminho, tá? Estou começando a desenvolver, que são os conflitos interpessoais. Aqueles conflitos que a gente tem, sabe, de pessoa pra pessoa. Eu sei que às vezes a gente fica naquela situação pensando, meu Deus, por quê? Por que que as pessoas agem assim? Mas se a gente parar pra olhar pra essa pessoa, porque muitas vezes a gente fica perguntando por quê, por quê? Mas olha pra essa pessoa, tenta entender quais são as experiências de vida dela, por que que ela tá agindo assim. Talvez se você quebrar essa barreira, você vai conseguir ter uma comunicação legal, simplesmente porque você parou e analisou a situação, analisou a pessoa, tentou entender por que que ela tá agindo dessa forma, sabe, gente? Eu acho que a gente tem inteligência emocional para lidar com o outro, sem ficar com o egoísmo de olhar só pra gente, porque parece que, nossa, a gente é perfeito, ninguém pode agir errado com a gente, como se a gente também não agisse errado com as pessoas. E não, nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos e nós não podemos exigir a perfeição das pessoas. Isso é uma coisa que tem me ajudado. Eu vou falar, é difícil? É difícil, sabe, no começo, porque parece que a gente tá ali sendo um pouco bobo às vezes, mas vai fazendo aí, pega uma pessoa que às vezes você tá conflitando muito, tira o pé do acelerador, sabe, dá uma freada, dá uma estudada na situação, olha pra essa pessoa, tenta conversar, tenta entender por que que ela age assim, tenta às vezes esperar o momento certo de falar. Às vezes a gente tem que ter um pouquinho de pausa pra conseguir lidar com as situações do dia a dia, e é claro que é muito fácil falar depois de, né, tudo ter acontecido. Tô aqui, tô rindo agora, mas talvez se eu fosse colocar uma câmera grudada em mim nesses últimos 2 meses, vocês iam ver uma Natália um pouco de pernas pra cima. A vida é um completo aprendizado todos os dias. Cada dia a gente vai passando por situações que a gente vai aprendendo a lidar, a gente vai aprendendo coisas e a gente vai evoluindo como seres humanos, porque nós somos humanos. Nós precisamos nos dar o direito de viver essa vida aqui. A gente não sabe até quando, mas a gente tem que viver. Então o Implanon, ele é um pedacinho só da minha vida. Eu tô contando aqui coisas que elas estão muito relacionadas, como eu falei aqui no começo do vídeo, com o meu dia a dia. Então tem coisas no meu dia a dia que eu consigo melhorar com esses sinais que o Implanon tá me dando, para que eu tenha, né, uma caminhada, uma jornada, a gente não sabe até quando, mas que essa jornada ela seja sempre espetacular. É isso que eu quero pra minha vida. Eu não sei até quando eu vou estar aqui, mas enquanto eu estiver, eu quero estar de verdade. Então é isso, minhas sereias. No vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse relato aqui sobre o Implanon, né? Contando como foram aí também os últimos dias, os últimos acontecimentos do nosso evento de Halloween, quem acompanhou lá no Instagram. Que eu tô indo nessa, mas já já eu tô de volta com mais vídeo, mais conteúdo aqui pra vocês no canal. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!